Vamos conversar com o Rodrigo Viga, que acompanhou a divulgação pelo IBGE do balanço do setor de serviços. Viga, é com você. Muito boa tarde para você, Denise. Boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Estou aqui no IBGE, que nesta sexta-feira divulgou pesquisas importantes com relação aos indicadores sociais e também à economia brasileira. Vou começar pelos indicadores sociais, que mostram que o Brasil continua sendo um país extremamente desigual e com muitos pobres. Minha cara Denise, são mais de 13 milhões de brasileiros que vivem na pobreza extrema, na miséria, com uma renda disponível de apenas R$ 4,45 no máximo, no limite, por dia. Essas diferenças, né, sociais se tornam ainda mais agudas, mais intensas, quando olhamos com mais cuidado para Norte e Nordeste brasileiro. Os percentuais e os números absolutos de pobreza extrema no Norte e Nordeste do Brasil são colapsais, são avassaladores, mostram a necessidade aí dos programas sociais que são promovidos pelo governo e os programas de transferência de renda. Nós temos aqui a Bárbara Soares, que é pesquisadora do IBGE, que trouxe um outro olhar também sobre a questão da pobreza e da desigualdade. O IBGE construiu uma espécie de indicador de bem-estar, que leva em consideração moradia, proteção social, saneamento, internet e também educação. E a pesquisa do IBGE mostra que quase 2/3 da população brasileira tem pelo menos uma deficiência, ou seja, uma restrição de acesso dessas 5 que nós citamos. Vamos ver e ouvi-la aqui na Jovem Pan. O grau de desigualdade no país ele é muito elevado, ele atinge mais alguns grupos populacionais do que outros. Então, o que a gente tenta mostrar nesse estudo é justamente evidenciar essas desigualdades, mostrar que ela persiste, né? Pretos e pardos são mais atingidos do que brancos, mulheres mais do que os homens. Quando se analisa a questão também de mercado de trabalho, os jovens são mais atingidos de uma forma geral por toda essa questão de desigualdade. A pesquisa síntese de indicadores sociais do IBGE revelou ainda, Denise, que continua crescendo o contingente daqueles que não trabalham e não estudam por conta justamente da crise, da recessão da economia brasileira. O percentual ficou em 21,5% dos jovens entre 16 e 29 anos. Antes do momento difícil da economia brasileira, os percentuais eram abaixo de 20%. O IBGE divulgou também detalhes sobre a questão envolvendo o setor de serviços, que caiu pelo 4º mês consecutivo agora no mês de outubro, queda de 0,8% em relação a setembro, em termos de volume, e na comparação com outubro do ano passado, uma queda de 0,3%. É o menos pior resultado, vamos dizer assim, esse menos 0,3%, desde março de 2015, mas nada para se comemorar. Afinal de contas, no ano e em 12 meses, o setor de serviços já tem quedas acima de 3%, se aproximando dos 4%. O economista da pesquisa mensal de serviços, Roberto Saldanha, disse que à medida que a economia brasileira for crescendo num ritmo mais acelerado, as projeções foram revisadas para 17 e para 18 do PIB, o setor de serviços tende a reagir. Vamos vê-lo aqui na Jovem Pan. O setor de serviços, ele atua de forma complementar ao setor industrial. Então, o setor industrial, retomando seus níveis de produção anteriores aí à fase de retração econômica, o setor de serviços tende também a se recuperar. Então, as projeções de crescimento, elas se baseiam muito, então, no crescimento da indústria, no crescimento da agricultura. Aí o setor de serviços vai acompanhar essa tendência também. Esses são os números difíceis ainda da economia brasileira, do setor de serviços e também dos indicadores sociais, né? Nós tivemos hoje a divulgação desses dados do setor de serviços que registrou em outubro uma queda do movimento de 0,8% sobre setembro, já tinha registrado uma queda de 0,3% em setembro sobre o mês anterior, 1% em agosto também sobre o mês anterior, e com isso vai acumulando uma retração de 2,9% nos últimos 4 meses.